Fala pessoal, tudo bem com vocês? A paz. Aqui é o Renê, eu sou um oblato da comunidade Corpus Christi e estou passando aqui para fazer uma meditação com vocês de uma leitura que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Se você quiser pegar a Bíblia sua, fique à vontade. Se você não quiser, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Essa leitura, só para dar uma introdução, é uma que vai falar que a verdade liberta. E depois de fazer a leitura, eu quero partilhar um pouco com vocês sobre isso, sobre como funciona essa libertação que a verdade causa em nós. E a intenção da meditação é essa, a gente precisa abraçar então essa verdade para que ela cause em nós uma libertação. Vamos lá? Então, o capítulo 8, 31, diz assim, Jesus disse para os judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, eu quero partilhar um pouquinho com a leitura, mas eu quero fazer uma partilha com vocês bastante simples, de uma maneira que a gente entenda que, tipo assim, a verdade precisa ser abraçada, porque a verdade deseja nos libertar. A verdade é Cristo. Num outro evangelho, no evangelho de João mesmo, mas em outro capítulo, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele segue a leitura. Então, quando a gente está falando de verdade, quando ele diz assim, aquele que permanecer na minha palavra vai conhecer a verdade. Ou seja, vamos conhecer quem ele é de verdade. Vamos conhecer a beleza dele, vamos conhecer o amor que ele tem por nós, nós vamos conhecer a grandeza, a profundidade, a imensidão que ele é. E conhecer essa verdade vai causar em nós uma tal mudança, uma tal transformação, vai ser gerado em nós uma tal força que vem dele, que é a verdade, que essa força, essa luz, essa graça, essa potência vai nos fazer livres, vai nos fazer filhos com ele. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas é só para poder dar quer dizer, nesse detalhe, não é um detalhe, né? Uma baita coisa, mas a intenção aqui é fazer uma partilha um pouquinho mais simples, porque às vezes a gente se perde no meio dessas coisas teológicas e muito importantes e esquece do simples. Pensa comigo assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, existe mais ou menos um oposto aí. A mentira nos escraviza. Jesus fala, né? Aquele que peca, aquele que se entrega ao pecado é seu escravo. A mentira nos escraviza. Se você quer ser livre, você precisa abraçar a verdade. E isso requer que você imediatamente renuncie à mentira. Deu para entender? A partilha aqui, eu estou 3 minutos falando, mas a partilha vai ser em cima disso. Nós precisamos acolher a verdade. E isso quer dizer que a gente precisa renunciar a toda e qualquer forma de mentira, de autoengano, de engano. Senão, Jesus não consegue fazer nada na nossa vida. A gente fica morrendo aí de angústia, de tristeza. Lógico, angústia e tristeza tem N motivos. N que precisam ser tratados. Às vezes precisam ser ignorados, você precisa dar a volta por cima, cuidar de outra coisa para poder parar de olhar para si mesmo. Tem um monte de coisa, mas às vezes o que precisa para que a gente seja livre e viva essa sensação de liberdade, que não é uma sensação só à flor da pele, mas é algo dentro do coração de viver uma vida que vale a pena, a gente precisa abraçar a verdade e dizer não para mentira. Eu vou colocar aqui 4 pontos para vocês. O primeiro deles é: pare de mentir. O segundo, aceite a verdade sobre a sua situação, aceite a verdade sobre os seus defeitos e assuma-se diante de Deus. Eu fiz até uma colinha para que eu não me perca nas minhas palavras e esse vídeo não fique com 50 minutos. Bom, primeira coisa então, gente, precisamos parar de mentir. Eu quero Jesus, vem sobre nós, Espírito Santo, eu quero libertação, eu quero a transformação que o Senhor quer fazer na minha vida e continua mentindo. O primeiro passo de acolher a verdade, o primeiro passo de conhecer a verdade para permitir que a verdade liberte o nosso coração é parar de mentir. E para parar de mentir, e assim, gente, eu quero convidar você a fazer uma meditaçãozinha comigo de uma maneira bem prática. A mentira, ela escraviza demais. Porque quando você pôr um exemplo para falar uma mentira simples, não simples no sentido de pecado, entendeu? Porque pecado é grave, mentira é grave. Mas simples porque, infelizmente, muita gente faz. Você mente, por exemplo, que você
mora no bairro A e na verdade você mora no bairro B. Você mente pro fulano, eu tô morando no bairro A. Aí o cara fala, você mora no bairro A, que legal, não sei o quê. Dali um pouco você solta, na verdade eu moro lá no bairro B. O cara, você não mora no bairro A? É uma mentira que te aprisiona. Você tem que ficar lembrando que você mentiu e sempre, sempre voltando na mesma mentira, porque senão qualquer hora você vai ser pego na sua mentira. Deu para entender? Até psicologicamente falando, a mentira causa essa prisão, esse aprisionamento, essa escravidão. Nós precisamos perder o hábito de falar mentira, pelo amor de Deus. Se você ainda tem, você precisa perder o hábito de falar mentira e começar a falar a verdade, a se entregar à verdade. Desde coisas simples, como por exemplo o que eu acabei de dizer, mora no bairro e diz que mora em outro, como outras coisas também, dentro desse mesmo ponto, né? Pare de mentir. Se você quer ser livre, liberto pela verdade, pare de mentir. Primeira coisa nesse sentido mesmo, de parar de contar pequenas mentiras, de coisas que tipo assim, foi você e você disse que não foi, você foi para tal lugar e disse que não foi, você fez tal coisa e disse que não fez, você gosta de tal coisa e disse que não gosta, essas coisas tontas, isso te prende, te aprisiona. Mas existe um outro aspecto dentro desse pare de mentir ainda, pare de fazer as coisas escondido. Em nome de Jesus, eu estou te falando, olha aqui nos meus olhos, aqui nesse vídeo. Às vezes você está lá com alguma conversa no seu WhatsApp que você fica escondendo da sua namorada, ou da sua esposa, do seu esposo, seja quem for. Pare. Se você tem que esconder de alguém alguma coisa que você está fazendo, pare de fazer isso que você está fazendo. Deu para entender? Às vezes você fica fazendo alguma maracutaia, escondendo do seu sócio nota fiscal, dinheiro, entrada, saída, escondendo do seu patrão, escondendo do seu filho, escondendo sei lá de quem, do seu esposo, do seu pároco, dos seus paroquianos. Pare! Gente, olha, isso causa em nós um negócio assim, uma angústia, não causa? Eu sei porque, graças a Deus, a minha luta contra a mentira já é velha. Faz muito tempo que eu não minto propositadamente alguma coisa. Mas eu sei que isso causa porque eu já menti na minha vida. Então, quando você mente, você engana, você comete alguma coisa tipo assim, não quero que ninguém descubra. Você fica com aquela angústia dentro do coração, assim, com aquela coisa pesando que você tem que encobrir com pano quente. Alguém toca no assunto, você tem que dar uma encoberta, você tem que dar uma disfarçada, você tem que fingir, tem que pôr senha no celular. Ninguém pode ver o seu celular, porque Deus o livre, se alguém descobre o que eu estou falando aqui. Mas por que esse medo todo? Você está tendo que esconder de todo mundo, por quê? Porque é algo que você não pode fazer ou o que é? Então, tipo assim, faça uma avaliação e pare de mentir, pare de fingir, pare de fazer coisas escondidas. Se você não pode fazer na frente dos outros, não faça escondido também. Deu para entender? Então, pare de mentir, principalmente quando a gente está falando de relacionamentos tipo marido e mulher, principalmente marido e mulher. Mas marido e mulher, pai e filho, filho e pai, sócio e assim por diante, tá bom? Então, uma dica para você, pare de mentir. Não conte mentiras e não faça coisas escondidas, não fique deixando o rabo preso para trás. Então foi aí, primeira coisa para a gente poder ser livre pela verdade é parar de mentir. A segunda coisa, aceite a verdade sobre a sua situação. Engraçado, né? Eu quero que a verdade me liberte, mas quando a verdade toca na tua porta, a campainha, você não quer ouvir o que ela tem a dizer. Não, ouça a verdade. Olhe para a sua situação e aceite a verdade sobre ela. Eu vou dar alguns exemplos bem esquisitos. Na verdade, não chega a ser esquisito, mas simples. Mas fazem muito sentido. Por exemplo, se você é careca. Gente, eu sei que tem gente que é inadequado, que é inconveniente, né? E fica falando, tá careca, tá gordo, sei lá, tá barbudo, tá feio, tá magricelo, tá vesgo, essas coisas. Eu sei que às vezes as pessoas são inconvenientes. Só que se você faz parte de algum desses grupos, qualquer um deles, que você não gosta de fazer parte deles, aceite a verdade sobre a sua situação. Se você aceita a verdade, você mata assim, metade do problema. Então, por um exemplo, você engordou ou não é que você engordou, você sempre foi mais gordo, você sempre foi mais gordinho. E aí você fica querendo, tipo assim, disfarçar esse negócio. E aí sempre que alguém em algum lugar perto de você solta um assunto tipo, porque fulano engordou, você já fica, meu Deus, vai falar de mim, querendo esse assunto de novo, fica morrendo de vergonha, fica constrangido, fica ruim por causa disso. Aceite a situação. A situação é essa, você está perdendo cabelo, você está ficando mais velho, você está ficando com rugas, você é pobre, você tem uma história familiar complicada. Aceite a situação. Às vezes a sua situação é qualquer uma dessas. Você é pobre, você sei lá o quê, e você fica tentando
meio que mascarar a situação. Encare a situação. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa. Se você encara a situação, aí você vai conseguir analisar dentro dessa situação que você encarou, aquelas que você vai conseguir mudar e aquelas que você não vai conseguir mudar. Aquelas que você vai conseguir mudar, por exemplo, eu tô gordinho e eu preciso me empenhar e fazer uma dieta mais séria, não sei o que, não sei o que. E estão falando de gente gorda perto de mim, porque eu gordo, porque não sei o que, porque não sei o que, eu fico todo constrangido. Encara a situação. Não, eu tô acima do peso. Eu consigo fazer alguma coisa para mudar? Consigo. Então faça. Ou, não, eu não consigo, já tentei inúmeras vezes. Então aceite. É isso. Quando você abraça a verdade a seu respeito, isso é libertador. Você não deve satisfação, entendeu? Você deve satisfação para Deus, mas esse é um outro aspecto que eu vou falar daqui a pouco. Mas aceite a realidade sua. Todo mundo comprou um carro novo, uma calça nova, um celular novo, e o seu celular, sei lá, é um Samsung Mini, entendeu? J1, sei lá o que ele é. Ó, fazendo propaganda da Samsung. Sei lá o que é o seu celular, você nem tem celular ainda, tanto faz. Essa é a sua situação? Aceite, abrace. Isso vai trazer liberdade. A liberdade, a libertação não vem de fora. Ela vem aí dessa força de Deus, essa verdade que você enxergou e aceitou. Beleza? Primeiro ponto, pare de mentir. Segundo ponto, aceite a verdade da situação que você está. Seja calvície, seja velhice, seja pobreza, seja história de vida, porque você foi adotado, porque você foi achado na beira da estrada, seja lá o que for. Terceiro ponto, então, aceite. Isso aqui é louco. Aceite a verdade sobre os seus defeitos. Por exemplo, você é chato. Você já ouviu isso de 50 pessoas diferentes. Então você é chato. Você precisa olhar para você, porque enquanto as pessoas, por exemplo, me chamam de chato, e eu não quero encarar a verdade, eu fico tipo assim, esse povo é implicante, esse povo é xarope, esse povo fica pegando no meu pé. Só que tá todo mundo falando que você é chato. Encare a situação. Nesse sentido, eu preciso até fazer um adendo aí. Quando você encara a situação, pode ser que você encare e chegue na conclusão, não é que eu sou chato. De verdade eu não sou chato. Só que se todo mundo tá falando, meu irmão, a grande probabilidade é que você seja chato. Eu citei chato, mas eu posso citar preguiçoso, posso citar orgulhoso, posso citar um cara muito irritadinho, posso citar um cara mimado, posso citar uma pessoa muito vaidosa e tantos outros defeitos. Aceite os seus defeitos, encare eles. Se você tá com medo de alguma situação, porque tipo, por exemplo, eu sempre fui muito atrasado, eu sempre perdi muito hora. De um tempo para cá eu tenho melhorado nisso, tenho conseguido me adiantar um pouco mais, chegar um pouco mais no horário, por uma série de motivos que eu não vou falar aqui no vídeo. Mas graças a Deus tenho melhorado bastante até. Mas antes eu não aceitava que eu atrasava, que o motivo de eu atrasar é porque eu era enrolado e às vezes preguiçoso e às vezes perdia tempo fazendo o que eu não precisava. Então quando eu me atrasava, eu ficava angustiado, assim, tenso porque eu atrasei, mas na verdade eu ficava tenso porque eu não queria tratar o assunto. Aí se alguém falasse assim, Renê, mas você atrasou de novo? Eu já, mas eu ficava bravo, já batia a porta do carro, já reclamava, porque é uma forma de eu dizer, não quero falar sobre isso. Aceite a verdade, você é atrasado. Aceite. Mas eu sou atrasado porque mas você é atrasado. E isso incomoda as pessoas. Você é mimado e isso incomoda as pessoas, porque tudo que você quer do seu jeito, na hora que você quer. Você é preguiçoso, porque tá todo mundo disposto e fazendo coisas, você tá cansado porque você fez, sei lá, acordou às 10, entendeu? Ou porque você não se dispõe, você é preguiçoso, não quer fazer as coisas, ou você se enrola, ou você é guloso demais e come tudo que é dos outros, e come aquilo, come além da conta, ou você é orgulhoso e se sente assim, última bolacha do pacote, ou espiritual, ou inteligente, ou doutor, sei lá o que você acha. Mas bom, enfim, aceite os seus defeitos, encare eles. Se é verdade que você os tem, encare. Mas aqui, gente, é importante um adendo que eu vou juntar com o anterior, que o anterior era aceite a verdade sobre a sua situação. Aceite a verdade sobre a sua situação e aceite a verdade sobre os seus defeitos. O adendo é o seguinte,
Aceite a verdade e encare. Por quê? Muitos desses defeitos e muitas dessas situações é possível mudar. E algumas é necessário que você mude. Não é só possível, é necessário. Você precisa mudar. Por exemplo, se você é um cara preguiçoso, você precisa mudar isso. Gente, preguiça é pecado. A preguiça é um pecado assim que ele vai roendo a gente por dentro, que vai destruindo a sua vontade, vai destruindo os sonhos que Deus tem a seu respeito, vai destruindo a sua vocação, vai destruindo a sua paternidade, a sua maternidade, vai destruindo o seu sacerdócio, seja lá que vocação que você tem, mas vai comendo você por dentro. Então você precisa encarar a preguiça, admitir, não, eu sou preguiçoso. Quando eu preciso fazer alguma coisa, eu prefiro ver um vídeo no YouTube, eu prefiro enrolar. Encara isso e mude. Mas sem encarar, sem olhar a verdade, nunca vai ser possível mudar. Passa a vida inteira sendo escravo dessa coisa, seja o orgulho, seja a preguiça, seja a chatice, seja alguma situação que você está vivendo, porque simplesmente você não teve a coragem de encarar e não teve a coragem de olhar com verdade para a coisa e de fato querer mudar. Então vamos lá, reprisando para ficar firme no nosso coração aí. Primeira coisa, parar de mentir. Seja em situação de que você fica inventando, seja no sentido de fazer coisas escondido. Segunda coisa, aceite a verdade sobre a sua situação. Se você está gordo e você não queria estar, não tem problema, aceite isso. Se você é careca e não queria estar careca, não tem problema, aceite isso. Se você é pobre e não tem dinheiro, se você tem uma história de vida que você não gosta, aceite a verdade sobre essas coisas. Terceiro ponto, aceite os seus defeitos, aceite a verdade dos seus defeitos, aceite que você é preguiçoso, aceite que você é orgulhoso, aceite que você é arrogante, aceite que você é... Enfim, aceitou essas coisas, esses 2 pontos de modo particular, aí você consegue fazer alguma diferença, porque daí você olhou com verdade e admitiu. Quarto ponto, então, dentro dessa coisa de aceitar a verdade. A verdade é algo que eu tenho que me submeter a ela, viu, gente? A verdade não dá para manipular ela. A verdade é Cristo, então ela não dá para manipular. Aceite a verdade. No quarto ponto, assuma a verdade, tudo isso que eu estou falando, assuma que você é mentiroso, assuma a sua situação, assuma os seus defeitos diante de Deus. Isso é libertador mesmo. Por quê? Você tem aí seus defeitos que a gente partilhou e talvez algum deles tenha tocado na sua consciência, falou, nossa, realmente eu posso ser um desse daí, ou alguma situação que você está vivendo, enfim, pega essas coisas todas e vai para diante de Deus e assuma diante dele. Senhor, eu aceito tudo isso aqui, eu sou assim. Por exemplo, às vezes você tem um desses pecados, você tem vício de falar mal dos outros, só que você não admite isso. Porque você fica com aquela conversa tipo assim, não, mas não é que eu tô falando mal, é que as pessoas assim, eu só tô comentando. E não admite que você é o fofoqueiro da cidade, que você é o fofoqueiro do bairro. Quando você assume isso, aceita isso, ou às vezes até você ainda tá um pouco confuso, porque tá difícil de aceitar essa verdade, né? A verdade dói, ela vai libertar, mas ela dói para libertar. Então você vai para diante de Deus e fala, Senhor, eu assumo diante de vós, eu sou um fofoqueiro, eu sou uma futriqueira. Eu gosto de falar da vida dos outros. Eu gosto de trazer a novidade. Eu gosto. Assuma diante de Deus. Senhor, eu sou preguiçoso. Senhor, eu sou mentiroso. Eu fiz, ao passar do tempo, diz isso para Jesus se esse é o seu caso. Com o passar do tempo, fui mentindo tanto que eu nem sei mais viver sem mentira. Eu admito isso diante de vós. E isso vai trazendo para você a possibilidade da graça de Deus agir. Porque quando você mente para Deus, você coloca como se fosse uma proteção e não deixa a graça de Deus tocar. É lógico, gente, a graça de Deus ela fala o que ela quiser, ela é livre, só que ela respeita a nossa liberdade. Então se eu coloco uma proteção e tipo, eu não admito para Deus que eu tenho tal pecado, que eu tenho tal defeito, que eu tenho tal fraqueza, que eu faço isso, eu faço aquilo, que eu estou nessa ou naquela situação, se eu não admito para Deus, Deus não consegue trabalhar. Porque o Senhor bate e aquele que aceita o convite dele, aceita a proposta de ceia e abre a porta para ele entrar, aí ele entra e ceia junto. Mas aquele que não abre a porta, que não admite a verdade, que não se oferta a ele, não assume a verdade, o Senhor não consegue se relacionar. Porque ele só se relaciona com a gente na verdade. O Senhor não se relaciona na mentira. Olha que sério isso. Então, primeiro ponto, pare de mentir. Segundo, aceite a verdade sobre a sua situação. O terceiro, aceite a verdade sobre os seus defeitos.
E o quarto, assuma diante de Deus quem você é. Assuma diante de Deus os seus pecados, assuma diante de Deus a sua situação, assuma diante de Deus os seus defeitos. E ainda dentro dessa quarta coisa, já dando que meio que uma cura, meio que uma... eu falo cura, falo solução, só que você precisa tomar o remédio todos os dias. Não é aqui assistindo um videozinho que vai solucionar, mas é uma luta. Assuma os seus pecados, inclusive aqueles que você não quer largar. Porque, por exemplo, pode ser que você se reconheça orgulhoso, mas você gosta tanto disso. Pode ser que você se reconheça fofoqueiro, como eu acabei de dizer, mas você gosta disso. Pode ser que você se reconheça um blasfemo, um murmurão, um reclamão, um vitimista, que vive reclamando da vida, vive reclamando para Deus, vive reclamando para os outros, vive chorando as pitangas pelos cantos. Pode ser que você se reconheça. E no fundo você gosta disso. Eu estou dando esses exemplos, mas eu poderia dar outros exemplos. Por exemplo, pode ser que você seja viciado em droga e você goste e não quer parar. Pode ser que você seja viciado em adultério e você gosta e não quer parar. Você é viciado em mentira, você gosta e não quer parar. Se esse é o seu caso, meu irmão, quando eu estou falando de você assumir a verdade de Deus, inclui isso. Chega para Deus e fala: Senhor, esse pecado eu cometo desde pequeno e eu gosto dele. Por favor, Senhor, isso me faz mal. Se você não acha que faz mal, diga isso para ele. Senhor, eu não consigo nem enxergar o mal que isso faz, mas me ajuda, me ilumina. E você vai perceber que a luz de Deus, isso não acontece numa oraçãozinha de uma hora para outra, menos que por uma bondade e pura misericórdia de Deus, ele veja que convém em sua infinita sabedoria. Mas o normal das vezes, meu irmão, você vai ter que rezar isso, você vai ter que rezar isso, você vai ter que rezar isso, você vai ter que rezar isso. Jesus ensinou que a gente deve rezar sem cessar. Então vai dizendo, e aqui ele diz, né, permanecer na minha palavra. Não é repetir só e tá bom, mas é permanecer todos os dias. Senhor, por misericórdia, eu sou pecador e eu sou viciado no meu pecado, eu gosto dele. Eu não consigo imaginar como seria a minha vida longe desses meus hábitos errados, longe dessa minha... Porque, por exemplo, a pessoa que está habituada a esconder os próprios defeitos na ira... Então, por exemplo, ela não tratar os defeitos dela, ela xinga, ela fica brava, ela bate a porta. Para essa pessoa assumir um novo estilo de vida e dar o braço a torcer, aprender a pedir perdão. Gente, como liberta quando você admite que você cometeu algum erro e vai lá e pede perdão. Olha, perdão, eu errei mesmo, fui eu. É libertador. Então, essa palavra, conhecereis a verdade vos libertará, ela vai agir em nós, vai acontecer em nós, vai se encarnar em nós de diversos modos, mas de uma maneira simples que eu acabei de dizer, é essa que eu disse para vocês. É sendo verdadeiro, é admitindo a verdade do nosso coração diante de Deus. Então, meu irmão, como então admitir, como passar por esse processo? Eu vou dizer, para terminar, né? Duas coisas. Uma eu já disse até agora, é tudo que eu estou dizendo. Aprenda a acolher a verdade, aprenda a se sujeitar à verdade, aprenda a se submeter à verdade. Não minta, aceite a verdade sobre você, aceite a verdade sobre os seus defeitos, diga a verdade diante de Deus, como isso é importante, beleza? A outra coisa é medite o quanto você conseguir na palavra de Deus. Por quê? Na leitura Jesus diz assim, ó, se você permanecer na minha palavra, você é um grau, né? Se você permanece na minha palavra, você vai ser verdadeiramente meu discípulo. Aí você vai conhecer a verdade e a verdade vai vos libertar. E aí a gente tem até o exemplo de alguns judeus aqui que falam, mas a gente nem é escravo. Então é o que eu tô querendo dizer, tipo assim, às vezes, você precisa admitir sua fraqueza, você precisa admitir o seu defeito. Aí o cara fala, não, mas eu nem tenho defeito, mas eu nem tenho fraqueza. Tá bom, então tá bom. Admita quem você é diante de... Não é disso que eu estava falando. Pegue a leitura e reze com ela. E permitam com que a palavra de Deus vá invadindo, vai iluminando o teu coração, vai te revelando a verdade. E aí você vai sendo liberto. Certo? Eu vou dar uma sugestão para vocês. Uma delas é faça a leitura dessa própria leitura aqui. É João capítulo 8, versículo 31. E a gente rezou aqui até o 34. Essa é uma sugestão. Mas podem ser outras leituras, pode ser o Evangelho do dia, e pode ser inclusive, quando você está no dia a dia, no corre-corre daqui para lá, a palavra de Deus de um jeito mais simples. Por exemplo, Deus me ama.
Não está escrito no Evangelho, em nenhum lugar, Deus me ama, do jeitinho que eu estou falando. Mas é uma palavra de Deus, porque a gente tem certeza que Deus nos ama. Está escrito Deus é amor, está escrito que Deus troca reinos por nós. Então, acolha essa verdade. O Senhor me ama. E aí você olha para você, durante o dia, lavando louça, lavando o carro, pagando conta, andando para cima e para baixo, pensa nessa verdade. O Senhor me ama, do jeito que eu sou. Ah, mas eu sou gordo, sou feio, sou esquisito, sou chato, sou burro, sou pobre, eu sou orgulhoso, eu sou teimoso, sei lá o que é. Eu estou mentindo para as outras pessoas. Deus me ama. E vai meditando nessa verdade. Porque essa verdade vai provocando o teu coração para você entender que se Deus me ama, eu tenho que corresponder ao amor. Eu tenho que dar uma resposta ao amor. E eu tenho que mudar minha vida. Eu tenho que abandonar a mentira, eu tenho que abandonar o pecado, eu tenho que abandonar o orgulho e assim por diante. Certo, irmãos? Vou rezar aqui com vocês só um pouquinho, pedindo para que a verdade de Deus ilumine o nosso coração. E eu quero convidar você, se você puder, feche seus olhos. Se você não puder, fique de olho aberto mesmo, principalmente se você estiver dirigindo, não vá fechar o olho. Nós queremos vos pedir, amado Jesus, tu que podes todas as coisas, que conhece o nosso coração. Que nesse momento, onde quer que nós estejamos, Senhor, o Senhor toque no nosso coração, provocando em nós a luz que vem de vós, e iluminando-nos, Senhor, provocando em nós as nossas mentiras, as coisas que nós estamos acomodados a mentir, a nos enganar, provocando em nós essas coisas para que elas saiam e sejamos verdadeiramente livres. Por misericórdia de Jesus, beija-nos com os teus beijos, para que esse vosso beijo que é luz, para esse vosso beijo que é paz, que é liberdade, convença o nosso coração do quanto vale dar a nossa vida nas tuas mãos e permitir que o Senhor faça o que o Senhor quiser conosco. Por misericórdia, Jesus. Quero pedir nesse momento, Mãe de Deus, Nossa Senhora, que onde esses meus irmãos estão nesse momento, a Senhora esteja junto e toque o coração deles com a vossa mão, porque a Senhora é a medianeira de todas as graças e pode, Mãe, pela força do Espírito, provocar o nosso coração para vivermos uma vida nova, longe das mentiras que nós contamos até o dia de hoje. Bendito sejas. Revela-nos a verdade que sois vós e, conhecendo-vos, sejamos livres, homens e mulheres livres. Bendito seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém? Deus abençoe. Até mais.